Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Irmãos e irmãs, hoje o texto que nós vamos meditar encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4. O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim, vou pô-lo à prova, para ver se anda ou não, segundo a minha lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje a gente vê uma promessa do Senhor que se realizou na vida daquele povo que encontrava-se no deserto e que se realiza também na vida da igreja, a cada Eucaristia que é celebrada. Para a gente poder compreender melhor o contexto da palavra, vamos entrar um pouco no contexto histórico da palavra também. A gente vai ver que nesse capítulo 16, aquele povo encontrava-se no deserto, e aquele povo estava entre Elim e o Monte Sinai, e já fazia algo em torno de 2 meses e meio que o povo havia saído do Egito. E chegou uma hora que eles foram fazer queixa a Moisés e a Arão, queixar-se por conta de Deus, reclamando da vida passada, reclamando do tempo de escravidão. E eles vão dizer, a gente vai ver aí no versículo 3, eles vão dizer: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto? Para matar de fome toda esta gente? Então veja que aquele povo começou a reclamar-se a Moisés e a Arão. Eles não estavam nem aí os feitos que o Senhor havia realizado, tudo que Deus havia feito na vida daquele povo e o que Deus tinha também para o futuro daquele povo. Mas eles simplesmente estavam presos às migalhas que eles tinham direito, que eles comiam enquanto eles eram escravos lá no Egito. Então por que isso acontecia? Porque aquele povo não olhava mais, desviou o foco, desviou o olhar de Deus, desviou o olhar daquilo que realmente era a vontade de Deus na vida deles. E o mesmo também tende a acontecer conosco. Por que muitas vezes a gente reclama da vida, reclama-se das coisas, a gente tem a tendência de reclamar até mesmo daquilo que um dia a gente renunciou, a gente abriu mão por causa de Deus? Porque quando nós desviamos o nosso olhar de Deus e da vontade de Deus em nossa vida, qualquer coisa para a gente basta. E quando nós desviamos o nosso foco de Deus, então nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho é bom, qualquer caminho vale. Era o que aconteceu com aquele povo, desviou o foco realmente de Deus, e o que acontece? Aquele povo começa a reclamar-se por conta das migalhas que eles comiam lá no Egito. Mas a gente vai ver que no versículo 4, Deus escuta aquele povo. E o que acontece? No versículo 4, nós vimos que Deus falou que eu farei chover do céu pão para vós. Mas, além dessa promessa, o Senhor coloca à prova também aquele povo. Deus vai dizer que é para eles recolherem simplesmente aquilo que era o essencial para o dia, né? E apenas no 6º dia era que eles deveriam recolher o dobro, para que no sábado eles não fossem trabalhar, não precisassem, eles pudessem realmente guardar o sábado, santificar o sábado. E aqui a gente vê um direcionamento de Deus para aquele povo, e aqui também um direcionamento de Deus para nós, a qual a gente não tem muitas vezes observado, a qual a gente há muito tempo, talvez a gente tenha visto, entendido a missa como algo, apenas um preceito seco, sem entender o sentido realmente daquele preceito, sem entender realmente o sentido daquilo a qual a gente comunga, a qual a gente participa. Então veja que aqui Deus pediu, colocou aquele povo à prova.
E a gente pode observar que, principalmente durante esse tempo de pandemia, a qual a gente está privado, digamos assim, né, das missas presenciais, né, a gente participa das missas, assiste apenas de maneira online, a gente vê, observa, torna-se um tempo de reflexão para a gente observar quantas vezes nós nos aproximamos do altar com uma frieza espiritual, quantas vezes nós comungamos sem realmente ter o amor, a devoção realmente que nos é exigida. Quantas vezes nós criamos desculpas até mesmo para ir à missa, ou o cansaço, ou inventamos tantas coisas para a gente não ir à missa. Então esse tempo também é um tempo da gente poder parar e refletir para que quando a gente possa voltar, a gente possa realmente voltar a adorar de verdade o Senhor, a amar o Senhor na Eucaristia, a adorar o Senhor presente na Eucaristia. Não apenas de maneira simbólica, isso também é algo que precisa ficar em nossa mente. Veja que aqui Deus fala, eu farei chover do céu pão para vós. Nós temos um pão que veio do céu. Nós temos um pão que é alimento para a nossa missão, que é alimento para a nossa caminhada. O maná alimentou aquele povo em direção à terra prometida, e foi um alimento físico. Nós temos também um alimento espiritual que nos alimenta nessa caminhada à terra prometida, que é o céu, para a nossa pátria celeste. Então a Eucaristia torna-se esse alimento a qual o Senhor nos concede, que nos ajuda nessa caminhada rumo ao céu. Então, que a gente possa realmente entender. O Senhor, o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de São João, que aquele que come do seu corpo, da sua carne, que bebe do seu sangue, esse possuirá a vida eterna, esse não morrerá. Então, ou seja, a Eucaristia não é um símbolo, não é uma representação, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que se faz pão para poder cumprir também aquela passagem lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, em que ele diz, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, ou seja, o Senhor se faz presente de que maneira? Através da Eucaristia. A cada Eucaristia, a cada missa que é celebrada, o Senhor renova. Veja que no Evangelho de João, durante o momento ali da Santa Ceia, o Senhor ele diz, fazer isso em memória de mim. O que significa fazer em memória? Não é simplesmente lembrar, mas essa palavra memória, traduzindo aqui do hebraico, ela vai simbolizar justamente o quê? O fato de atualizar. E não somente lembrar, relembrar, fazer memória, mas atualizar o sacrifício. Então, ou seja, a cada missa, a cada Eucaristia, é atualizado para nós no momento do Calvário. É aquele momento em que nós temos a oportunidade de adorar o Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno que se faz carne e que vem até o nosso encontro. Então que a gente possa realmente pedir a Deus essa graça de ter um verdadeiro coração adorador, para poder realmente saber adorar o Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, o alimento em nossa caminhada. Por isso que nós possamos pedir nesse instante também, eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos por um instante, e que você possa fazer a sua oração e pedir realmente à Virgem Santíssima essa graça de poder realmente ter um coração adorador. Peça realmente à Virgem Maria que ela possa te ensinar a adorar o Senhor, a receber o Senhor, da mesma forma em que a Virgem Maria ela recebeu Jesus no seu ventre, da mesma forma que a Virgem Maria ela acolheu, ela que foi a primeira que comungou, ela que foi o primeiro sacrário, ela que foi o primeiro ostensório. Que ela também nos ensine a como nos aproximarmos de Jesus Eucarístico. Que ela nos ensine a como adorar, a como receber o Senhor em nosso coração. Que ela possa rogar diante de Deus e que o bom Deus nos conceda essa graça, para que Ele possa realmente quebrar em nós esse coração de pedra, frio, e que Ele possa realmente nos dar a graça de um verdadeiro coração adorador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.